Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Cristo. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Onde nós continuaremos a estudar sobre geografia bíblica. Então, nós paramos na última aula, foi sobre a divisão das tribos. Lembre-se quando Josué entra na terra prometida, entra em Canaã, ali a divisão das terras para cada tribo eram 12 tribos. Então, 12 terras foram divididas nesse mapinha de Israel. Israel é um país tão pequeno, é do tamanho do Sergipe, estado aqui do nosso Brasil. Então, um país muito pequeno, mas de uma importância. Os judeus dizem que é o coração do mundo. O coração do mundo está em Jerusalém. Queridos, vamos orar antes de nós começarmos a ministração da EBD. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, te pedindo, meu Pai, fala conosco, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre o nosso entendimento para que possamos, Deus, de uma forma mais didática, compreender a história do Teu povo, a história da igreja, a história do povo judeu. Deus, fala conosco, precisamos de Ti, traz Teu povo em segurança, em paz, e nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá, eu vou passar um pouquinho mais aqui para frente. Vou passar um pouquinho mais para frente e vou estar mostrando um pouco sobre o mapa. A gente vai passar alguns vídeos também. Alguns vídeos são vídeos pessoais, onde quando eu estive em Israel, então pude acompanhar vários arqueólogos falando um pouquinho sobre Jerusalém. Então eu quero compartilhar com os irmãos, que eu creio que para mim foi uma bênção e será também para todos os irmãos. Queridos, Jerusalém, que é toda essa região aqui, ou melhor, isso aqui é Israel, né? Israel, toda essa região. Aqui estão as tribos, olha a tribo de Gade, lembre-se que a tribo de Gade, meia tribo de Manassés, olha, ficaram aqui, a outra tribo de Manassés aqui, a metade da tribo, a outra metade aqui, Manassés. Então, ficaram aqui a tribo de Gade, a tribo de Ruben, e a metade da tribo de Manassés ficaram para o lado oriental do Jordão. Rio Jordão, esse aqui, ó, ele nasce bem aqui no Monte Hermon, lá na Síria, vem descendo, aqui é o Mar da Galileia, depois ele desce, e cai no Mar Morto, que é a região mais inferior da terra, onde não há vida, né? Tão salgado esse mar, que não há vida alguma aqui. Então, você entra, é interessante que eu entrei nesse mar, realmente, você entra no mar, se você levantar a perna assim, você já começa a boiar. Então, não é forçar não, é só você levantar um pouquinho da primeira perna, você já começa a boiar. Então, tanto sal que existe no Mar Morto, ok? Então, 2 tribos e meia ficaram do lado oriental, lado leste, e lado oeste, virado Mediterrâneo, as 9 tribos e meio, somando 12 tribos, ok? Eu quero falar nesta manhã, queridos, sobre essa cidade aqui, que os irmãos certamente não conseguirão ler, mas é a cidade de Jerusalém. Jerusalém está aqui, exatamente onde está o laser, tá bom? Quem está em casa, muita fé para conseguir enxergar, mas pelos olhos da fé, então creio que os irmãos... Se bem que o mapa está aí, né, Aninha? Esse mapa está aí? Está sendo colocado esse mapa. Então, Jerusalém fica exatamente na fronteira entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Tá ok? Aqui a tribo de Judá, nesse roxo aqui, e aqui a tribo de Benjamim, nesse pedacinho amarelo aqui. Jerusalém fica bem na fronteira. Jerusalém é a antiga cidade de Salém, quem lembra de Melquisedeque, rei de Salém, tá bom? Salém, Jerusalém, paz, cidade da paz. Depois ela é alcançada, ou melhor, ela é quem habitava ali eram os jebuseus da tribo dos cananeus. Então, Jerusalém, quem habitava aqui eram os jebuseus. Por mais que as tribos já tivessem tomado, cada uma delas, a sua terra, a cidade de Jerusalém ainda ficava sobre o domínio dos jebuseus, tá bom? Apesar das tribos já terem distribuído, Deus tinha dado uma ordem para entrar na terra de Canaã,
entrar nesta terra e dominar tudo, mas o povo não obedece, o povo permite que alguns ainda, alguns habitantes de Israel, de Canaã, permanecessem coabitando com eles, tá bom? Um deles era os jebuseus que ficavam em Jerusalém. E, queridos, nós falamos sobre a divisão das tribos, 12 tribos com Josué. Então, vou andar assim na história da igreja, na história do povo de Israel, melhor dizendo. Então, as 12 tribos com Josué entram em Canaã. Nós sabemos que depois Josué morre. Josué comete um erro que Moisés não cometeu. Moisés prepara um líder para substituí-lo. E o líder que Moisés prepara para substituí-lo é Josué. Josué não toma esse cuidado, ele não prepara um líder para substituí-lo. E quando Josué morre, Israel fica um pouco sem direção e vem o período dos juízes, onde o povo de Israel era dominado, aí orava, Deus mandava um juiz que novamente libertava o povo de Israel, mas o povo de Israel voltava a pecar e caía sob o domínio de outros povos também, povos estes que Josué não conquistou, ou seja, quando ele entra em Canaã, ele desobedece a Deus, ele não conquista todas as terras, ou seja, então conviveu com os habitantes dali de Canaã, então estava sujeito a esse tipo de situação, dos povos que ali estavam se rebelarem e brigarem, e terem guerras e mais guerras, tá bom? Então isso aconteceu muito na época dos juízes. Depois da época dos juízes, o último juiz, quem foi o último juiz? Samuel foi o último juiz. Então, depois, Samuel coloca seus filhos ainda para seguirem, darem sequência ao seu ofício, mas os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de Deus, e aí o povo começa a pedir um rei. Eu quero um rei, porque os povos vizinhos têm reis, então desejamos um rei. E aí Deus obedece, ou melhor, Deus permite que a opinião do povo fosse aprovada, acalma o coração de Samuel, e olha, fiquem tranquilos, porque eles não estão te abandonando, Samuel, estão abandonando a mim, Deus. Então, preparem um rei. E aí o primeiro rei foi qual? O primeiro rei de Israel? Saul. Então, depois de Saul, queridos, depois de Saul, quem vem como rei? Davi. Davi conquista muito mais. Davi expulsa muitos outros povos. Ele aumenta as terras. Com certeza, Davi foi um grande conquistador, conquistou muito mais do que Josué, ok? Mas a grande conquista de de Davi, está nessa cidadezinha chamada cidade de Jerusalém. Jerusalém. É sobre essa cidade que eu quero falar hoje rapidamente, tá bom? Dessa conquista. Abram as vossas Bíblias, rapidamente, por favor, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Está quase caindo. Uma hora cai. Meu Deus do céu, misericórdia. Opa, caiu a Bíblia da Débora. Foi mais fácil a Bíblia da Débora. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 9. Vai cair, né, Varão? Segundo Samuel, capítulo de número 5. De 6 a 9? Do 5. Capítulo 5, do 6 ao 9. Isso, por favor. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tornou a fortaleza de Sião, esta a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Deus aborrece. Por isto se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ok. Queridos, então, Davi ele vai conquistar Jerusalém, antiga cidade de Jebus, que vem dos jebuseus. Essa cidade de Jerusalém, que Davi conquista, era também a fortaleza de Sião. Então, muitos confundem
os nomes Sião, Jerusalém, Monte Moriá. Então, você vai entender que a cidade de Jerusalém é uma cidade que fica no início do monte que tem o Monte Sião e o Monte Moriá. A gente vai mostrar isso no mapa certinho. Então, no cume do monte é o Monte Moriá, ao norte. No sul é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Aninha, mostra, por favor, aquele mapa. É o primeiro. Aquele primeiro mapa. Amanda, joga aqui para mim também, primeiro mapa. Isso. Esse primeiro mapa, queridos, bom, deixa eu tentar mostrar para vocês. Vou daqui, vou sair do vídeo, mas eu tenho que vir para cá, tá bom? Para mostrar para a igreja. Essa aqui, ó. Ih, não pega na televisão não, né? Interessante isso, não sabia. O laser não pega na televisão. Maravilha, maravilha. Bom, queridos, aqui é a Cidade de Davi, estão vendo apontada aqui? Cidade de Davi, bem aqui, Cidade de Davi, é só essa região aqui, ó. Aqui é a Cidade de Davi, aqui que Davi entra. E lá acima está o templo, que é o Monte Moriá. Então, Sião, na verdade, é isso aqui, onde estava a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. E lá daqui para lá, para o norte, é o templo onde fica realmente o Monte Moriá. Tá bom? Então, a gente tem que entender, Monte Moriá, norte, Sião, sul, cidade de Jerusalém, original. É só essa parte aqui. Com o tempo, Jerusalém se tornou do sul até o norte. Então, deram o nome já de Jerusalém, representando tudo isso. Tanto é, quando a Bíblia fala Sião, já toma de forma genérica, do sul ao norte, englobando tudo, Monte Moriá, Monte Sião. Então, quando fala Monte Sião, entendam tudo. Mas, de fato, é apenas isso aqui. Ó. Aqui o Monte Sião é a parte mais inferior dessa cordilheira, dessa sequência de montes. Na verdade, é um monte só, onde a parte mais baixa é o Sião e a parte mais alta é o Moriá. Deu para entender isso, gente? É importante pra caramba. Inclusive, hoje amanhã à noite eu pregarei sobre em volta de Sião estão os montes. Se a gente não entende isso, a gente fica um pouquinho perdido, tá bom? É um Salmo 125, se eu não me engano. Então, queridos, importante você lembrar. Está vendo essa fonte aqui? Fonte de Gion, ou Rion, é a única fonte d'água que abastecia a cidade de Davi. Era a única fonte d'água. Então, o que os jebuseus fizeram? Os jebuseus fizeram uma torre com muros cercando essa fonte aqui. Além de cercar a cidade toda, eles fizeram uma torre e cercaram de muro, protegendo a fonte de Rion. Por que eles protegeram a fonte de Rion? Os jebuseus. Lembre-se que Davi conquista exatamente essa parte aqui, sul, que é a cidade de Davi, tá bom? Que era a antiga Jebus. Jebus é isso aqui, ó. É esse sul dessa grande montanha, parte mais baixa dessa montanha. Por que os jebuseus se preocuparam em proteger essa fonte d'água? Oi? Ela abastecia a cidade, né? Enfraquecer? Perfeito. Então, essa era uma estratégia de guerra que muitos povos faziam. É a única fonte de água. O muro é muito alto para entrar na cidade de Jerusalém. Então, o que eu vou fazer? Vou desviar o curso desse rio, dessa fonte, e a cidade vai ficar sem água. A cidade ficando sem água, obviamente, vai ter uma hora que eles vão se entregar e vão sair das muralhas. Tá bom? Então, o que os jebuseus fizeram? Vou proteger essa fonte. Então, eles estenderam um pouquinho as muralhas da cidade, porque o mapa aqui não mostra, mas tem outros mapas que depois a gente vai mostrar, que ele estende aqui as muralhas para proteger essa fonte. Tá bom, queridos? Deu para entender isso? Como que Davi entra para conquistar essa cidade de Jebus, que é Jerusalém?
Como é que Davi entra? É por aí, Ramira, é por aí. É por aí mesmo, é isso aí. Tá bom? O que Davi faz? Davi consegue entrar nessa parte aqui, por esses muros, e com um homem, ele entra pelo esse túnel subterrâneo de fonte de água, entra na cidade e ninguém percebeu. Ele entra, abre as portas da cidade e o exército de Davi entra lá e destrói tudo. Deu para entender, gente? Vocês notam a arrogância do rei aqui de Jebus, quando ele fala, 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 6. Número 6 diz assim: o rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus, que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos de coxo poderão impedi-lo de entrar, ou seja, até cegos de coxo impedirão vocês de entrarem aqui, vocês não vão conseguir. Ainda o versículo 6. Com isto queriam dizer, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de... Então, entendo, fortaleza de Sião é a cidade de Davi, é aquela parte sul daquela grande colina, tá bom? É a parte mais baixa dessa colina, parte mais alta, Moriá, lá em cima, onde era o templo, parte mais baixa, Monte Sião, fortaleza de Sião, é essa fortaleza que Davi toma, que é a cidade de Jerusalém. Aí, naquele dia, mandou todo que está disposto. Bom, Davi entra por ali e Davi consegue entrar em Jerusalém. Abram as vossas Bíblias em 1 Crônicas 11, 6. 1 Crônicas 11, 6. É mais aí na frente. Pode ler, pastor? 1 Crônicas, pode ler. 11:6, né? Isso. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. O primeiro livro de Crônicas é basicamente um resumo, né? Nós sabemos da história dos reis. Então, basicamente, repete o que nós lemos em 2 Samuel. Então, o povo aqui realmente, Jerusalém é tomada, ok, queridos? Essa parte sul é tomada. Aninha, passa o primeiro vídeo aí, por favor. E a Amanda, né? Amanda e Aninha, por favor. Eu vou explicando. Isso é gravação minha, tá? Estamos andando na cidade de Davi. Cidade de Jebus, onde viviam os jebuseus. Uma fortaleza em que Davi conquistou. Fica fora da cidade antiga de Jerusalém. Estamos entrando. Essa é a cidade de Jerusalém, a cidade antiga, a cidade de Jebus, tá bom? Eu estou subindo nessa construção nova, obviamente, bem alta, onde vai mostrar essa região onde era a cidade de Jerusalém, tá? Que hoje está fora dos muros da Jerusalém. Olha os muros de Jerusalém, lá no fundão. Lá são o muro da cidade de Jerusalém. Pode ver que a cidade de Davi está fora. Eu estou fora dos muros, ok? Porque hoje os muros se limitam àquela região norte do Moriá, ok? Mas a parte sul, realmente, hoje está totalmente sem muros, está totalmente destruída, onde era a verdadeira cidade de Jerusalém. Bom, os muros lá em cima, ó, é Jerusalém, onde está o Monte Moriá, onde estão aqueles muros todos, tá bom? E onde eu estou agora gravando é exatamente onde era a cidade de Jerusalém, Bueno, como ven aquí en onde este era lugar Jebus,
E Davi Por más que conquistou. hoy es domingo, que es el día más tranquilo en Israel, Aqui tá falando, claro, né? desde el punto de vista turístico, aquí siempre hay muchas Ele vai personas, mostrar siempre hay mapa muchos que é grupos, importante. siempre hay gente de todo el mundo visitando. Como ven, están hablando en alemán, hay grupos en otros idiomas, en inglés, en hebreo. Así que les voy a pedir que traten de estar todo el tiempo juntos, el grupo junto, no se queden muy atrás, traten de seguir siempre al grupo y traten de mantenerse en forma compacta para que no tengamos estos problemas, que se pierde gente o que tenemos que esperar algo. ¿Ok? A ver, mostrame las manos. Muéstrame las manos. Mostra as mãos. Muy bien. Olha, com um Tienes mapa buenas muito manos para semelhante ao sostener nosso. eso. Fica Puedes ali. pararte aquí. Ok, estamos en la punta norte. Atenção nesse mapa agora que ele vai explicar. Presten atención, todo el material que yo les voy a mostrar hoy, los mapas y las citas bíblicas que les voy a mencionar hoy, todo lo van a recibir. Lo van a recibir, Ariel les va a imprimir y se los va a dar. O Ariel Así vai que mandar para mim, eu mando por e-mail para todos. no se hagan problema por eso. En realidad el reverendo ya los tiene. Ya los tiene. De la outra vez, é a mesma? ¿Eh? De la outra vez. Es lo que te mandé. Ah, sim, verdade. Está aquí. Eu mando para vocês, todos por e-mail. Estamos en la punta norte de la ciudad de David. ¿Ven donde dice City of David? Estamos parados aquí, en esta línea. ¿Ok? Al norte Mais a nuestro, roda aí, senão a gente não vai ver. aquí al norte, Fica a irmã aí, fica segurando o alto. estamos aquí, en la punta norte. Hacia el norte, más al norte, está lo que se llama la zona del Ofel. ¿Ok? Y más al norte todavía está la montaña, el monte del templo. Si vamos a ver aquí, en el lugar, podemos ver que estamos, como les dije, en el límite entre la ciudad de David y el Ofel. Toda esta zona es la zona del Ofel, que es una especie de depresión que había entre la colina de la ciudad de David y el monte del templo. Y ahí arriba todo lo que es la mezquita y todo lo que Viu? Onde ele es está, a cidade de esas Jerusalém é uma construcciones que ven arriba depressão nuestro, da colina, eso ya es a parte el mais monte baixa. del A templo. parte mais alta ¿Mm? é Monte Es Moriá. importante para que se ubiquen. Estamos aquí, toda la ciudad de David es esta pequeña lengua de tierra que se extiende desde este lugar hasta Aninha, tá bom, tá bom. hasta Vamos passar o outro y ven ahí vídeo agora. abajo donde, Então, só para a mostrar donde termina. realmente que essa linguinha de baixo é a cidade de Jerusalém, por onde Davi entrou pelo túnel subterrâneo, ok? Tem outro vídeo que eu acho muito interessante também, e aí por ser um vídeo já feito exatamente para estudar um mapa de Jerusalém, eu creio que seja mais didático, vai ser mais interessante os irmãos. Isso, olha, peraí, Aninha, antes de começar, eu estou exatamente entrando quase no subterrâneo, por onde Davi passou e entrou na cidade dos Jebuseus. Esse é o caminho, eu estou numa escadaria descendo para entrar no túnel subterrâneo por onde Davi entrou, por onde, na verdade, um dos seus, Joabe, entrou e abriu as portas depois da cidade para o exército todo de Jerusalém entrar, tá bom? Então o arqueólogo ele para exatamente aqui e você vai ver dois mapas, um acima e outro abaixo. O de cima é da Jerusalém antiga, então vai ser melhor para vocês entenderem, tá bom? E abaixo é a Jerusalém como está hoje, atualmente. Vai lá, Aninha. Arriba tenemos una recreación, una reproducción de la ciudad de Jerusalén antes de la excavación del túnel de Siloé. ¿Por qué digo antes de la excavación? Porque aquí, como vemos, en el extremo sur no está todavía la piscina de Siloé, y la piscina que hay aquí, más al sur, no está amurallada. Entonces sabemos que esto es antes de la excavación. Ya van a entender lo que les estoy diciendo cuando veamos las cosas en el pausa, terreno. Aninha, por favor. Lo que pueden ver aquí es la ciudad de David, Tá vendo? Essa parte Com dessa língua aqui, ó. una Isso reproducción. aqui é Jerusalém antiga. É Jebus, ó. Tá bom, gente? Deu para entender? Estão vendo aqui meu laser aqui? Esse aqui é Jebus, ó.
E essa parte mais acima já é o Monte do Templo, onde está o Templo de Salomão, onde é o Monte Moriá. E essa depressão aqui é a cidade de Davi. Então, quando a gente fala Jerusalém, o que é Jerusalém? De fato, Jerusalém não é onde está o templo. Jerusalém é apenas essa parte sul aqui da colina, essa depressão dessa grande colina. A colina é isso aqui tudo, e essa parte de depressão aqui mais baixa é a original Jerusalém. Só que, quando o templo é construído, o templo de Salomão aqui no Monte Moriá, aqui em cima, fizeram as muralhas dessa parte toda superior e juntou com a cidade de Jerusalém. Então, hoje se diz que Jerusalém é tudo isso aqui, ó. Tanto a depressão com a parte mais alta. Toda essa colina. Inclusive, dizem todos, a Bíblia aponta, quando vai se referir a Jerusalém, fala Sião, Monte Sião. O que é Monte Sião? De fato, Monte Sião era apenas aqui a cidade de Jerusalém, ó, a fortaleza de Sião, do Jebus. Mas, com a construção das muralhas da parte mais alta da colina, emendando com a cidade de Jerusalém, se chama hoje de Sião tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Mas, na verdade, é necessário você ter a ciência que isso aqui é o Monte Moriá, a parte mais alta, e a parte mais baixa é o Monte Sião. Deu para entender, gente? Vamos lá, pode passar, Aninha. Palácio de Davi, ó, bem aqui. Construções como se fossem uma favela, construções escalonadas, assim era a cidade de Davi. Aqui é o templo, ó. Olha o templo de Salomão. Divide, ó. Templo de Salomão, bem no alto do Monte Moriá. Olha aqui, gente, interessante aqui. Olha a fonte de Gion bem aqui, ó. Olha a muralha estendida aqui para proteger a fonte de Sion. Gion. Rion, né? Tá vendo uma muralha aqui, muros cercando a fonte para proteger a fonte de Rion. Ó. Olha o tanque de Siloé, bem aqui no cantinho. Tá dando para entender, gente? Da época dos cananeus, que são os jebuseus, né? Era a fonte de Rion. Ele vai mostrar agora o mapa de baixo, que é atualmente como é que é essa região. Você vai ver que a cidade de Jerusalém está toda destruída e só existe a parte do Moriá. Ó.
Aqui onde a gente está, na verdade, ó, tudo destruído. Só tem destroços, só tem pontos onde os arqueólogos estão cavando, ok? E lá em cima, olha o domo da rocha aqui, é onde era o templo de Salomão. Hoje a muralha se resume isso aqui. Se você for em Jerusalém, você vai pensar que Jerusalém é só isso aqui, ó. Só que, na verdade, Jerusalém é tudo isso aqui, vem pegando daqui, subindo tudo isso aqui. Só que a cidade de Davi hoje está destruída e só tem as muralhas do Monte Moriá. Deu para entender, gente? Ou foi muita fé? Deu? Bom, tentei o máximo aqui. Tem mais alguma coisa a passar? Creio que não, né? Não. Então, querido, só voltando nesse mapa novamente, que ele é muito interessante, essa parte aqui é a cidade de Davi, repetindo tudo, cidade de Davi, e aqui é o templo. Pode ver que as muralhas vão muito além, ó. As muralhas são isso aqui tudo, ó. Que depois as muralhas se juntam à cidade de Davi. Aí passou a ser conhecido tudo isso aqui como Jerusalém. Mas, de fato, Jerusalém era apenas essa lingueta aqui, essa parte sul, essa depressão dessa colina que era formada pelo Monte Sião e o Monte Sião aqui embaixo e o Monte Moriá lá em cima. Ok, gente? Então, no Monte Moriá foi construída o Templo de Salomão, exatamente onde está aquela cúpula dourada, quem vai em Jerusalém. Então, de frente para o Monte das Oliveiras, você vê a cúpula dourada, que é uma construção muçulmana. Não é uma mesquita, ok? A mesquita é uma que está ao lado, bem ao lado, um pouquinho mais distante desse domo da rocha, dessa cúpula dourada, que é uma cúpula cinza. Então, essa é a mesquita de Al-Aqsa. Então, essa é o terceiro ponto, na verdade, o domo da rocha é o terceiro ponto mais importante para os muçulmanos. Então, quando você olha essa cúpula dourada, qualquer foto de Israel, você vai ver aquela cúpula dourada, né? Aquela cúpula dourada é exatamente o local onde ficava o Templo de Salomão, tá bom? Ali ele é onde foi, por exemplo, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, ali no Monte Moriá, naquela região. Eles dizem, a cultura judaica diz que existe uma grande pedra ali, debaixo daquela cúpula, e aquela pedra seria uma pedra sagrada, porque foi onde Isaac foi levado pelo seu pai Abraão para ser sacrificado, mas, obviamente, Deus não permitiu, e Deus, Jeová Jireh, né? Deus deu uma provisão, Deus proveu a Abraão um sacrifício, e poupou, obviamente, o seu filho Isaac, tá bom? Então, essa região é uma região mais sagrada pelas 3 religiões monoteístas do mundo: cristianismo, o Islã e o judaísmo, ok? Então, os muçulmanos creem que foi nessa cúpula dourada em que Maomé foi arrebatado aos céus, tá? Então, isso não está na Bíblia e, obviamente, Maomé não foi arrebatado aos céus pelo nosso entendimento, pelo conhecimento histórico, ok? Mas é a tradição, assim, o Alcorão prescreve. Na verdade, as tradições muçulmanas apontam, ok? Que Maomé teria sido arrebatado ali. Então, um lugar muito representativo para os muçulmanos. Para os judeus, lugar onde era o Templo de Salomão, lugar onde Abraão leva seu filho Isaac, lugar, aquela eira de Araúna, quando Davi compra a eira de Araúna. Onde era a eira de Araúna? Acho que esse mapa tem. Não tem. Bom, vou mostrar aqui. A eira de Araúna era exatamente essa parte superior aqui, ó. A eira de Araúna pegava exatamente onde era parte do templo. Então, Davi comprou aquela eira de Araúna, era uma terra onde era o Monte Moriá. Então, queridos, é um local muito sagrado para os judeus também. E para nós, cristãos, obviamente, aquela região toda ali, próxima ali, um pouco fora dos muros de Jerusalém, está o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Então, toda aquela região também é muito importante para nós. Ok? Amém, gente? Alguma dúvida? Várias, né?
Primeiro que eu não enxerguei. Pode falar, gente. Não tem problema não. Primeiro que eu não sei espanhol. Então, mas assim, eu procurei tentar trazer uma representação sobre tudo isso, tudo que aconteceu. Nenhuma dúvida, gente? Tem certeza? Os irmãos têm certeza? Nenhuma dúvida de nada, não? Sheila, faz uma pergunta que eu fiz, por favor. Bom, deixa eu ver o que mais, meus amados. Bom, então, e posteriormente, depois a gente pode até estudar isso, já na época do rei Ezequias, que é um dos últimos reis da história de Judá, um dos últimos reis de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, ele vai tentar entrar exatamente em Jerusalém. E ele tenta pelo mesmo local onde Davi outrora tinha entrado. Então, lembre-se que eu não estou falando de Ezequias, já estou falando pós-Davi. Davi já havia morrido, Davi já havia conquistado a cidade de Davi, Salomão já havia morrido, ou seja, o templo já estava construído, tá bom? O templo já existia. Então, Jerusalém já era essa região toda essa colina. Então, quando Ezequias, rei da Síria, vai entrar em Judá, por onde ele tenta entrar? Imaginem. Pela fonte de Gihon. Mesma entrada subterrânea. Senaqueribe, né? Eu falei Senaqueribe? Falei? Então, Senaqueribe tenta entrar por ali. O que o rei de Judá faz, Ezequias? Ele muda o curso dessa fonte. Ele usa uma estratégia bélica espetacular. Ele faz um outro túnel subterrâneo que ninguém sabia. Ele fecha esse túnel da fonte de Gihon e ele faz um outro túnel. É o túnel de Ezequias. Meus amados, eu entrei nesse túnel. Então, esse túnel, ele vai... Eu e Flávio, né? Eu e o missionário Flávio. Eu perguntei, está no pacote entrar? Tá, então eu vou entrar. Se está no pacote, eu vou entrar. Então, aqui é a fonte Gihon. Então, foi feito um atalho. Atalho não, perdão. Porque até o caminho foi mais distante. Essa distância, se não me engano, a original, eram cerca de 200... Era cerca de 200 metros da fonte até a cidade, o curso foi mudado para 500 metros. Então, o tanque de Siloé é bem aqui, queridos, olha, bem saindo da cidade de Jerusalém. O tanque de Siloé é bem aqui. Então, a fonte vinha de água e desaguava aqui no tanque de Siloé. Tá ok? E o túnel de Ezequias, ele fez um outro trajeto, um trajeto um pouco maior, cortando e passando ao redor. Ou seja, eram 500 metros, o túnel se tornou de 200 para 500 metros. E olha, sinceramente, água no joelho, e ainda bem que eu estava um pouquinho mais magro, mas você passa assim, arrastando os ombros. Quem tem claustrofobia, por favor, não arrisquem, tá bom? Porque é baixo, tem momentos que você tem que abaixar mesmo, e os ombros encostando, passando pela água, e são 500 metros. Então, andando ali, mas não podia perder uma experiência dessa. Vou para Jerusalém, não vou passar no túnel de Ezequias, não existe isso. Não existe, não tem como cogitar isso, né? Então, e mais, não enxerga nada, não tem luz alguma. Então, você vai pelo barulho do rio, ainda bem que não tem nenhum desvio, né? É só andar reto. Então, você vai, porque não tem como você... O próprio caminho vai te levando, porque você vai batendo o seu ombro. Então, são 500 metros, e aí, quando você sai, você chega no tanque de Siloé, onde aconteceu a cura daquele cego. Lembre-se que Jesus curou aquele cego de nascença? Então, ali foi no tanque de Siloé, ali que ele se lavou, né, e foi curado. Então, quando você chega ali, queridos, é impossível você se conter. Né? Uma emoção enorme, enorme. Na verdade, andar em Jerusalém é uma emoção constante, mas ali no tanque de Siloé. E é interessante que os jebuseus falam como afronta a Davi, que ele não iria entrar. E qual o comparativo que ele usa, dizendo a Davi, você não vai entrar na cidade? O que ele fala? Isso, olha, os cegos de coxos impedem você de entrar aqui.
E é interessante, cara, que quando você olha para o tanque de Siloé, nessa região da fonte de On, Jesus cura um cego ali. Então, e no tanque de Betesda, Deus cura um paralítico. Então, nesses tanques, quantas curas Jesus não fez, né? Então, só para trazer assim um paralelo a essa palavra dos jebuseus de afronta a Davi, o que Jesus fez, como Jesus curou pessoas nesses locais. Amém, queridos? Posso encerrar? Então, na próxima, infelizmente eu não gravei eu entrando, vou perguntar se o missionário Flávio tem algum vídeo da gente andando no túnel de Ezequias, mas realmente a gente estava tão tenso ali na hora que a gente não pensou muito bem em gravar nada, não. Mas é só para os irmãos terem uma ideia e entenderem um pouquinho da geografia e de como foi a conquista de Jerusalém. Ok? Diga, Luan. Voa. Próximo domingo, a divisão é norte e sul, 10 ao norte, 2 ao sul, e aí nós falaremos sobre essa divisão. Pergunta importante, por que Davi por que Davi desejava tanto Jerusalém? Por que Davi, qual a importância, por que Jerusalém era importante ser conquistada? Um de cada vez, gente, por favor. Tá? Sem atropelar. Pode levantar a mão, pode chutar, pode ser o que for. Vamos lá, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá, gente. Ninguém ousa afirmar? É o Marcelo? Não? É interessante que, politicamente, era muito importante conquistar Jerusalém. Jerusalém ficava numa região nessa fronteira, né, entre Judá e Benjamim. Então, primeiro que era uma terra, que era uma cidade que não estava restrita a nenhuma tribo, estava exatamente na fronteira, na divisão entre Benjamim e Judá. Então, politicamente, era um local muito, muito importante e é um local estratégico para Davi. Existem as questões também proféticas sobre esse local, mas, principalmente, a localização de Jerusalém era uma localização que realmente não pertencia a nenhuma tribo, porque estava na fronteira entre Benjamim e Judá. Então, ali Davi se colocou, além de nós estarmos, e aí eu entro um pouquinho na pregação da noite, além de que Jerusalém está numa colina, cercada por, se é uma colina, cercada por vales, ok? Então, para você entrar e conquistar Jerusalém, você tem que primeiro descer no vale e depois subir a colina para entrar nas portas de Jerusalém. Então, a localização geográfica muito importante, além da questão política de estar ali fazendo fronteira entre duas tribos, ou seja, um local que ainda não tinha uma posse definitiva. Tá bom? Amém? Vamos orar, queridos. Deus amado, obrigado pela mensagem, pelo estudo, que essa seja apenas uma introdução, que teus filhos possam se sentir interessados mais e mais pela temática, se debruçarem mais e entenderem mais sobre esta região tão importante. Inclusive, é nesta região, Senhor, que tu voltarás visivelmente, onde o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio. Senhor, tu voltarás nesse lugar, nessa região. Então, precisamos aprender um pouco mais sobre ela. Deus abençoe o teu povo, abençoa, Deus, tudo que iremos oferecer a ti nesta manhã, o culto. Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Cristo. Glória a Deus.